Meu nome é Adilson Borges. Tenho uma alteração neurológica que afeta minhas sinapses e se parece com uma epilepsia. Por ser apenas cerebral, não tenho convulsões, mas sofro alguns incômodos, entre eles fortes dores de cabeça. Às vezes falo muito rápido, na tentativa de não perder a linha de raciocínio. Perdoe-me, mas em vez de lamentar, prefiro não ver isso como um obstáculo e fazer o que eu gosto. Então, começa agora. Diz-me. Ele é roteirista, palestrante, humorista e produtor audiovisual. Como redator publicitário, conquistou prêmios como Leão de Cannes, London Festival, Clio Awards, entre outros. Tem no currículo 3 programas de TV e mais de 100 filmes publicitários. É fundador e proprietário da produtora Pé da Letra. Como humorista, já se apresentou por diversos palcos, como O do Risorama, além de programas do Jô e De Noite. José Luiz Martins, finalmente a gente está se encontrando, né? Finalmente, cara. Ficamos blind date durante muitos anos, né? É verdade. E você é redator publicitário, roteirista, produtor audiovisual, humorista, palestrante, né? Como é que você divide isso na sua vida hoje em dia? Como é que tá essas áreas? Cara, eu acho que assim, é uma coisa que eu costumo falar que parece que são coisas muito distantes. Mas eu não tô pilotando um avião e fazendo cirurgia cardíaca em ninguém. Não são tão distantes assim, é tudo parte de uma mesma coisa que eu chamo de comunicador. Então eu acho que eu me considero um comunicador. E nessas especialidades que você falou dentro desse guarda-chuva da comunicação. Então hoje o meu core business, eu tenho uma produtora audiovisual, né? A minha formação é de roteirista, de redação publicitária, mas hoje eu toco a produção também. Tá? Eu não sou diretor, então eu tenho um diretor que é meu sócio em alguns projetos, que é o Léo, e contrato outros diretores, faço parceria com outros diretores para outros projetos. E o humor hoje, eu não estou em cartaz, eu faço stand-up comedy, eu não estou em cartaz hoje. O último show que eu fiz foi em dezembro, num evento de uma empresa. Corporativo, foi super legal. Foi a Fábrica de Bares, que é dona do Bar Brahma, do Bar do Léo, do Jacaré. E aí eu fiz lá em dezembro, no evento de final de ano deles. Mas eu não tenho, infelizmente, me dedicado tanto ao stand-up comedy como eu gostaria. Né? Então, mas eu tô com um texto novo para lançar um livro e lançar o livro junto com o meu solo. Mas, por falta de tempo, fazer as coisas com uma mão só demora mais. Tá brincando, mas a produção audiovisual está me consumindo 110% do meu tempo. E está colocando dinheiro para dentro da empresa. Né? Então, depois de pandemia, depois das crises que a gente teve, então eu preciso solidificar o business para depois conseguir diversificar novamente. Então está nessa situação. O core é produção audiovisual, minha formação de roteirista, eu trabalho roteirizando, trabalho produzindo, não dirijo, não me meto a dirigir, e o humor está um pouquinho latente. Tá? Óbvio que nos meus roteiros eu coloco humor, mas o humor pelo humor, não o humor a serviço da propaganda, o humor pelo humor, ele está um pouquinho no pause, mas ele volta daqui a pouco. O texto é seu material de trabalho, sua ferramenta, seu dia a dia, né? Como é que surgiu essa paixão, esse amor pelo texto, né? Como é que você começou a usar com humor isso, né? Legal, excelente pergunta. Eu adoro responder essa pergunta, porque é realmente uma história muito interessante. Olha, eu sou deficiente físico, não tenho o braço esquerdo metade, minhas pernas eu também, a perna esquerda eu não tenho ela toda, desde que eu nasci. A direita eu tenho até metade, então são próteses minhas pernas. Isso foi por quê? Minha mãe teve rubéola durante a gravidez. Aí o médico falou que era legítimo abortar, dentro da lei. Ela falou não, nem a pau. Aí ele falou, a senhora corre risco sério de morte. Ela encarou, meu pai ajudando, meu pai tirou a licença os últimos 40 dias para ficar cuidando dela, porque foi uma gravidez muito, muito de risco, de altíssimo risco. E deu certo, né? Então, aí vim eu. É natural que eu seja radicalmente contra o aborto, até por eu ser uma pessoa que poderia não ter nascido por causa disso. Né? Então, eu sou radicalmente contra, até pela minha história de vida.
Mas por eu ser deficiente, eu não conseguia ter todas as brincadeiras que as crianças costumam ter. Não dá para fazer pega-pega, pique-esconde, né? Bicicleta, futebol, basquete. E aí o que acontecia? Eu pegava meus brinquedos e contava historinhas com eles. Eu gostava de fazer historinha. Aí eu comecei, minha mãe me ensinou a ler muito cedo, ler e escrever. Eu comecei a guardar as histórias, comecei a escrever. Então foi daí a paixão pelo texto. Que legal. Então aí minha mãe me ensinou a ler e escrever com 3 anos, por volta de 3 anos. Minha mãe é professora. Ah, tá. E aí ela rapidamente me ensinou. Então aí veio a paixão pelo texto, de contar histórias. O humor foi o seguinte, eu tenho 3 dedos nessa mão, Tá. esses 2 nasceram grudados, tem o nome dessa deficiência, eu não lembro. Uhum. E aí o que aconteceria? A minha mão ia fechar, conforme ela crescesse, ia fechar, eu ia perder o movimento, Tá. porque os dedos eram juntos, né? Então o médico que me acompanhava falou, olha, quando tiver 8, 9 anos, vai ter que, 10 anos, vai ter que separar esses dedos. Ele, batata, com 8 Felicidade anos, mesmo. a gente já separou os dedos hoje. Perfeito, super funcional, deu tudo certo. Só que eu tinha 8 anos, meu pai ficou com medo que eu ficasse depressivo. Né? Pô, com 8 anos, fazer uma cirurgia que não foi fácil, eu tive que ter um período de recuperação alto, né, grande. Aí meu pai, para que eu não ficasse depressivo, ele pegou e catalogou em fichas umas 400, 500 piadas. Ele fez um fichário. Piada do assunto hoje não pode falar os assuntos porque é politicamente incorreto. Mas, Complicado. então eu vou falar, piada de papagaio, Uhum. piada de X, de Y, de Z, de A, B, C, e tinha lá um catálogo de piadas ao meu dispor. Não só meu pai atingiu o objetivo de eu não ficar depressivo, porque eu me divertia a beça, como eu comecei a perceber o padrão das piadas. Eu comecei a pegar. Hoje a gente chama de setup punch, né? Porque eu aprendi tecnicamente. Mas na época não tinha isso, né? Não sabia o que era setup punch, né? Não fazia ideia, com 8 anos. Mas eu comecei a perceber, olha, a piada sempre conta uma cor, parte de uma ideia central, desenvolve e vira algo inesperado para dar graça. Tá. E eu fui vendo, todas obedeciam a mesma estrutura. Falei, cara, eu posso fazer isso aí. E aí eu comecei a escrever piadas, muito cedo. Nessa idade já? Já com uns 8, 9 anos eu comecei a escrever minhas primeiras piadinhas. Que legal. E aí eu comecei a curtir isso. Então, daí que eu virei redator e entre redator com mais facilidade para o humor. Fui para publicidade. Em publicidade você tem que saber fazer, você sabe muito bem. A gente é colegas de profissão. Uhum. A gente tem que ter uma caixa de ferramentas variada. A gente tem que saber fazer algo engraçado, como algo emocionante, algo inspirador, algo mais técnico. A gente tem que ter a caixa de ferramentas variadas. Mas, obviamente, que cada um tem algumas ferramentas que domina melhor. Uhum. E a minha foi o humor, justamente por causa disso. Que legal, muito bacana. Você falando disso, da questão, né, desse começo, a primeira vez que eu te vi foi num caminhão de som lá na Avenida Paulista, né? Que legal. Tava fazendo um stand-up, eu não lembro se eu recebi por WhatsApp ou YouTube, alguém compartilhou o link, né? Você estava fazendo uma piada justamente associando você ao presidente, na época, o presidente Lula, né? Na época, ele já é ex-presidente, né? Isso, né? E você se comparava com ele, tom de humor, né? Umas brincadeiras assim, né? Esse texto faz parte do seu stand-up. E como é que foi participar daquele dia para você? Hoje não faz mais, até porque eu não estou mais em cartaz. E ele traz muita polêmica, apesar de não era um texto nada ofensivo com o ex-presidente. Sim. Algumas pessoas tomavam as dores e ficavam ofendidas, e outras partiam para agressão contra o presidente, o ex-presidente. Não era minha intenção nem elogiá-lo, nem criticá-lo. Uhum. Mas as paixões de ambos os lados pegavam aquilo para... Eu já fui vaiado, já fui aplaudido de pé com essa piada, sendo que eu não estava nem criticando nem elogiando. Sim. Você está falando de você, não está falando dele. Né? Exato. Eu comparava, vou contar aqui. Pode contar. Que eu comparava, porque meu nome é Luiz, eu morei muito tempo em São Bernardo do Campo,
eu não tenho todos os dedos da mão e adoro beber. E falava, pô, acho que eu vou me candidatar a presidente. Vê se eu não tenho chances. Não tô falando que ele é bom, não tô falando que ele é ruim. Sim. Mas muita gente interpretava, é isso aí, ele não presta, ou, não xinga ele, que ele é meu amigo, é meu amor, não sei. Não, eu não estava fazendo juízo de valor, eu estava comparando minhas características com as dele. Então, hoje eu não faria mais, se eu tivesse em cartaz, eu acho que eu não faria mais esse texto, por causa dessas paixões aí. E como foi participar ali, foi muito legal, se falar para 40, 50 mil pessoas, foi o maior público que eu já tive. Imagina. Foi muito legal. Acho que stand-up talvez seja um maior para stand-up, né? Não sei se... Eu já fiz no Risorama, que é uma marca lá do meu grande amigo Diogo Portugal. O Risorama eu já fiz para 7 mil lá em Curitiba. É muito, muito legal. É uma puta sensação. Imagina. E é diferente, porque o nego pagou para te assistir, né? Tá. Então aquele público ali está lá para te ver. Sim. Na rua ali, o público não estava lá para me ver. O público foi para fazer um protesto político, para fazer uma manifestação, para ver gente mais famosa que eu, tipo Danilo Gentili estava lá. Né, tava todo mundo lá, né? Tava muita gente, né? O Vilela estava lá, o Nil Ara, o povo estava lá ou para fazer a manifestação, ou para ver gente mais famosa que eu, que eles já gostavam, e eles nem conheciam. Mas foi muito legal, porque eu consegui conquistar todo mundo muito rápido. Então a sensação, cara, é muito boa, é muito gostosa. E você, até nesse texto que você falou, você contou a sua história também do bom humor, né? Você sempre lidou bem com essas questões, assim, não é só no texto, né? No seu dia a dia, você faz piada, assim, você sempre leva no bom humor, de uma maneira diferente, né? E, olha, eu acho que o humor, se não me engano, o Chaplin tem uma frase que o humor é uma maneira de ver a vida. Então o humor é mais do que a piada. O humor, eu acho que ele é um drive mental que você liga para você tocar a tua vida com mais leveza. Esse é o ponto principal do humor. Eu, por um acaso, eu tenho uma habilidade de fazer piadas. Mas pessoas que não têm essa habilidade, não tem problema. Muitas vezes a gente cai no erro de comparar humor ao contrário de sério, né? E não. Humor é o contrário de sisudo. Sim. Né? Porque o que é sério, vamos dizer? Uma pessoa séria é alguém que cumpre com as suas responsabilidades, seus deveres, tanto pessoais, profissionais, familiares e cívicos. Essa é uma pessoa séria. Se você vai fazer isso com a cara fechada, amarrada, ou com um sorriso na cara, é a tua escolha, irmão. É você que escolhe. Verdade. Você pode ser sério, leve, divertido, ou você pode ser sério e sisudo. Às vezes você tem o sisudo irresponsável, que não tem nenhum. Às vezes a pessoa é só sisuda, ela não tem um pingo de responsabilidade. Nossa, como fulano é sério. Não é sério. É só um cara fechado. E a pessoa pode ser alegre e não necessariamente fazer piada, não é uma pessoa que... Ela transmite também alegria, Exato. Né? Ela é bem-humorada, né? Exato. E ainda mais. Não, você não pode fazer as coisas rindo. Vamos lá. Eu acho que o bom humor, ele passa autoridade. Se você vê uma pessoa fazendo uma coisa com a cara fechada, difícil, não sei o quê, você fala, pô, tá difícil, né? Essa pessoa não tá preocupada, ela não tá sabendo muito, acho que ela não se preparou muito bem. Ela não tá muito preparada para fazer isso aí que ela tá fazendo. Você vê essa pessoa fazendo, uma outra pessoa fazendo a mesma coisa, com um sorriso, fala, pô, tá tão fácil, né? Essa pessoa é preparada pra caramba, ela sabe o que faz. Sim, e contagia o ambiente de trabalho também, né? Quer ver um exemplo? Que eu gosto de falar é o Ed Van Halen, o guitarrista. Você vê guitarristas lá com aquela cara fechada e tal, você fala, nossa, é difícil tocar guitarra, né? Aí você viu o Ed Van Halen com aquele sorrisão, tocando guitarra, você fala, cara, deve ser muito bom ele fazer isso, ou esse cara é um gênio. Né? Porque ele fazia com um sorriso, com uma leveza, os caras sabem tudo o que ele tá fazendo. Ronaldinho Gaúcho. Sim, jogava com aquele sorrisão, você fala, cara, ele sabe o que ele tá fazendo. Joga nele. Agora você viu o Pablo, que jogava no São Paulo. Puta, era tudo difícil, não sei o que. Você fala, cara, esse cara não sabe o que ele tá fazendo.
Vai fazer outra coisa, vai ser dentista, vai ser veterinário, vai ser publicitário. Talvez ele tenha outros talentos, mas o futebol não é o dele. Sim, é verdade. E você falou disso, eu estava lembrando também, um tempo atrás, que eu também fui te encontrar, não sabia que você era administrador de uma página que eu participava, que era do Job do Dia, né? Uhum. Vocês postavam algumas fotos, algumas imagens, né? E o povo dava título, né? Exato. Como é que surgiu essa ideia e o que aconteceu com a página? A ideia surgiu que era o seguinte, é uma ideia do Marcelo Siqueira, que é o publicitário, hoje ele tem uma agência, e grande amigo meu, a gente foi dupla, ele era diretor de arte, eu redator, depois ele virou redator. Eu falo, depois que ele conviveu comigo, ele falou, não, eu vou virar redator, porque eu não quero mais conviver com nenhum redator. A ideia era dele, ainda não tinha um Orkut mal, sabe? Só que ele mandava uma imagem por e-mail, criou um grupinho de e-mail e mandava uma imagem, falava, mandem títulos para essa imagem. Então uma brincadeira que participava, a gente estava na UMAP, eu e ele nessa época. Brincava uma galera de várias agências, da UMAP, da Talent, da DM9, da Fischer, uma galera, né, de vários, da Master, de várias agências, mandando título, brincando. Então a gente estava trabalhando, de repente chegava, piscava ali o e-mail, aí você olhava, que legal esse título, tá? Trazia essa leveza pro dia, aquilo que a gente estava falando, trazia essa leveza. Você trabalhava, né? Às vezes o mundo corporativo ele é muito tenso, né? Sim. E a gente trazia essa leveza entre nós, né? Então, uma ideia do Marcelo Siqueira. Depois parou, acabou perdendo a força e tal. Veio o Facebook, começou a ter as páginas e tal. Aí a gente teve a ideia, eu, o Rondon, que é um outro redator, e o Siqueira. Ele, vamos fazer a página, vamos. Fizemos a página, sempre mandava uma imagem esquisita, bizarra, e as pessoas mandavam título, né? Então foi assim, a gente chegou a ter quase 70 mil seguidores, fizemos algumas ações de marketing da página, mas aí ela foi hackeada, alguém mal intencionado falando que queria anunciar dentro da página, a gente já tinha feito anúncio com outras pessoas, a pessoa hackeou, tirou a gente de administradores, eu, o Siqueira e o Rondon, começaram a postar pornografia, e aí acho que o próprio Facebook derrubou. Eu acho, mas é um puro palpite, não tenho nenhuma prova, não dá para afirmar, mas eu tenho indícios que algumas pessoas, isso aí aconteceu há alguns anos, uns 6, 7 anos. Já estava começando essa pegada politicamente correta. Eu já tinha visto uma pessoa escrever um texto no LinkedIn. Por que você deveria denunciar a página Job do Dia? Porque ela desrespeita minorias e não sei o quê, é machista, é isso, é não sei o que, fóbica, e sei lá, fóbica. E eu acho que a pessoa que hackeou talvez tenha feito, porque ela não aproveitou os 70 mil seguidores. Ela começou a postar pornografia justamente para o Facebook deletar a página. Então eu acho que talvez possa ser uma explicação. Não dá para afirmar, longe disso. Não dá para nem falar que a pessoa que escreveu esse artigo não tem nada a ver com isso. Mas, por outro lado, eu recebi outro dia um PDF com uma monografia, um trabalho de faculdade, de pós-graduação, sobre o Job do Dia. Que legal. Legal, né? Que legal mesmo. Poxa, mas era uma página muito bacana, né? Valeu. Poxa, era assim, às vezes você estava exercitando a sua criação também ali, né? Sem dúvida. Só que era uma maneira de se parecer. Às vezes estava no trabalho, no meio do dia, não estava se rendendo, parava 5 minutinhos para dar uma lida ali, dar uma risada, sabe? E se postava uma coisa, e se voltava para o trabalho, poxa, mais animado. Era uma página muito legal, viu? Parabéns para vocês. Você chegou a você lembra algum título que você tenha mandado? Tenho. Eu vou postar um dia desse, eu te marco lá para você ver. Beleza. Legal. Eu dei print de todos eles, né? Ah, que legal. Porque era uma página muito legal. Tinha umas pessoas que participavam lá, que eram meio
marcas, assim, os personagens das redes sociais que participavam lá também, né? Exato. O Ronaldo Fenômeno uma vez participou. Que legal. E o pastor Estevão Hernandes. Que bacana. Também ele mandou título uma vez. Que legal. Obviamente os títulos de ambos eram ruins, mas obviamente que eu dei menção honrosa. Eu falei, poxa, que bacana, né? Pô, que legal, muito bacana mesmo. E falando nisso, né, você está falando de censura, possível ou não, né, ou politicamente correto. Como é que você avalia esse momento para trabalhar com texto, com humor, audiovisual, redes sociais, né? É um tempo meio esquisito, não tá? Tá, em toda a comunicação, né? Tá muito uma patrulha. A gente tá vivendo uma geração de B10. Né? Lembra quando a gente estava na escola, na faculdade, tinha B10, não sei nenhum preconceito com os B10, mas via de regra, não todos obviamente, mas via de regra o B10 é aquela pessoa que vê alguém se divertindo, vai lá e pune. Pune quem faz coisa errada, mas pune quem está só se divertindo também, sim, quem está brincando. Né? O arquétipo do Bedel é esse. Tipo, uma pessoa sisuda e que não pode ver alguém se divertindo, que vai lá punir. O arquétipo, não estou dizendo que todos os Bedéis sejam isso. Mas o arquétipo é esse. Então eu digo que a gente vive uma geração dentro desse arquétipo. Por trás de toda pessoa, todo fiscal de piada, tem uma pessoa infeliz que não suporta ver alguém rindo, alguém se divertindo. Todo mundo tem na família, tá todo mundo rindo, tem aquela pessoa ali que tá tipo cara amarrada, sim, e olhando assim, nossa, vocês rindo. Ai, como eu sou superior, eu não dou risada igual vocês. Sabe? Toda a família tem isso, todo grupo de trabalho tem essa pessoa. Né? Aquela pessoa tá todo mundo se divertindo, todo mundo leve, contente, no churrasco de família, ou numa reunião de trabalho. E tem aquela pessoa ali, com a nuvenzinha assim, com aquela cara de nojo eterno, olhando superior. Sim. Nossa, vocês riem, cruzes. Como se fosse algo, né? Como se fosse algo inferior, né? É engraçado isso, porque é justamente o contrário. Sim. Né? Os primatas superiores começaram a rir, né? O cachorro talvez tenha, os animais inferiores, eles não têm humor, né? O humor, ele é um traço de inteligência que poucos conseguem, poucos não, é natural da gente, mas muita gente não consegue desenvolver o senso de humor. Ele é um traço de inteligência. E muita gente vê isso como não. O superior é ficar sisudo. Não, o superior é ter senso de humor. Peraí, inverta valores. Sim. Então a gente está vivendo uma geração de B10, de pessoas infelizes, que não suportam a alegria alheia, que vai lá criticar, vai lá cancelar, e vai dizer que é ódio. Por quê? Se eu der risada, se eu der risada do meu braço, se eu der risada da tua careca, cara, eu gosto pra caramba de você, cara. Isso que você falar. Não é ódio, eu gosto. Eu lembrei, quando a gente era moleque, assim, né? Eu não sei se falou, mas escrevia, não podia jogar bola, assim. Não sei como é que era a sua interação com o pessoal da sua idade, né? Mas eu lembro, poxa, chamava do X ou de Y da pessoa. Exato. Sabe? Mas assim, não era, tipo, falava com uma palavra ofensiva, né? Mas era uma maneira, como ele falava, no caso, eu era magrelo, era isso, sabe? Espinhudo, sabe? E beleza. Você dava risada. Tá muito estranho esse tempo de hoje, né? É estranho, e são pessoas muito de cristal, pessoas que quebram muito fácil. Quando alguém vinha e zoava a gente, o que a gente fazia? Devolvia a zoeira. Sim. Mandava um dedo do meio. E beleza, você tinha inteligência suficiente para saber que aquilo te afetaria muito pouco, que aquilo não, ou nada, e você zoava. Né? Agora, hoje não, você está me ofendendo. Tipo, cara, você está ofendido? Então, isso só significa que você está ofendido. Tem mais nada. Sim. E outra, não é desrespeito, não é necessariamente... É diferente de bullying. Perfeito. Bullying é uma coisa feita para humilhar repetidamente. Então, isso é diferente. Uma zoeira de um bullying. Né? Você falou, chamar alguém de espinhudo, de aleijado, de careca, de gordinho. Isso não é humilhante. Humor, fazer uma piadinha em cima, criam, né? Criam uma brincadeira. Associa com alguma coisa, né? Exatamente, você pode fazer uma comparação. Cabeça disso, né? Exatamente.
mas não é necessariamente ofensivo. Na verdade, 90% das vezes não é ofensivo. O bullying não se preocupa em ter graça. O bullying não é engraçado. O bullying é para humilhar. Né? Então, é diferente. Só que, o que a galera faz? Vou pensar. Para que pensar? Não tenho nem capacidade de pensar. Eu sou sisudo, eu sou mal-humorado, eu não vou pensar. Joga tudo no mesmo saco e fala, pronto. É mais fácil usar formulinhas do que você entender a vida, entender as interações humanas que são complexas. Sim, sim. Né? Então é muito mais fácil. Vamos botar tudo no mesmo saco, nada vale, vamos xingar, vamos... Fechar a praça quando o pessoal comete algum crime do que colocar policiamento, colocar iluminação, né? Exatamente. A praça não é feito para isso, né? Exatamente, perfeito. É isso aí. Queria que você citasse alguns trabalhos que você fez ao longo da carreira, coisas legais que você lembra, que você fala, puxa, isso me deu muito prazer, esse negócio foi bacana, né? E depois falar um pouco do que você está trabalhando hoje também, né? Ó, no meu período de agência publicitária, como redator, eu acho que o case mais marcante que eu fiz foram os limõezinhos da Pepsi. Bacana. Quem criou os personagens, o boneco, quem teve a ideia foi o Marcelo Serpa, que era dono da Almap, e o César Finamori, o diretor de arte, que trabalhava na Almap na época. Hoje acho que ele está em Nova York, se não me engano. Grande diretor de arte, sensacional. E o Marcelo Serpa, não preciso nem falar. Eles criaram o personagem, o boneco, e foi para internet, foi para mídia impressa, foi super legal. Sim. Aí ia para TV, começou a fazer sucesso, para TV. E fiquei muito feliz, que aí o Marcelo veio na minha mesa e falou, pô, você escreve bem roteiro, faz aí uns roteiros pros limõezinhos. Legal. E cria os personagens. Eu falei, mas que personagem? Eu falei, faz aí. Vamos ver como é que fica. Aí eu pensei, vou fazer um troncudinho, né, mais nervosinho, né, parrudinho, e o outro meio esguio, magrelão e tal, e falador, malandrão. E esse contraste entre os dois dava graça. Era um mau humor com um bom humor, né? Como tem vários personagens no cinema, nos desenhos animados, que era dupla, né? Um contrapõe ao outro, né? Exatamente. E muitas das piadas vêm do mal-humorado, porque o mau humor traz muita piada boa. É verdade. Né? O Sisu, né? O Ranzinza. O Sisu não, o Ranzinza tem. É igual naquela série, o The Ranch, já viu? Não, ainda tá na minha lista. É sensacional, ver. cara. Das melhores. Legal, você tem o Ashton Kutcher, né? Que é o cara bem-humorado, alegrão e tal, que ele é produtor da série também. O personagem do Ashton Kutcher, que é o alegrão, o tirador de sarro. E o pai dele, que é o Bo, que é o Ranzinza, mas com piadas impagáveis, sensacionais, com as puta piadas ácidas. E esse contraste entre eles dois é muito interessante. É mais ou menos como o dos Limõezinhos. Que legal. É muito legal. Então, na época de agência, acho que esse foi o meu case mais marcante. No humor, eu acho que os shows que eu fiz no Risorama, quando eu fui no Jô Soares, e acho que o show no Risorama foi um ponto alto, que foi muito legal lá com o Diogo, sensacional. E hoje, com a minha produtora, que eu tenho o Pé da Letra e tenho a Mavericks. Tá. A Mavericks é em sociedade com o Leonardo, o Léo Liberti, que é um amigão meu, ele é diretor. Então, para conteúdos mais publicitários, publicidade para TV, para internet, né, para publicidade. E o Pé da Letra para conteúdos não publicitários. Um podcast, uma videoaula, comunicação interna, vídeo de treinamento. Então, a gente produz conteúdo de todas as plataformas, para todos os fins. Eu acho que eu gosto muito de um programa que a gente fez 100 episódios, 2 temporadas, um programa infantil chamado Tá Certo, que passava na TV Cultura, tá. E já não está mais. Que era com o apresentador. Com o Arley Sampaio. O Arley é amigão. A gente desenvolveu juntos, eu, o Léo, o Arley e o Amazonas, que era o diretor da TV Cultura, diretor de programação. Então, nós 4 desenvolvemos o formato, aí eu montei uma equipe de roteiristas, desenvolveu os roteiros e a gente produziu. Então, esse é o Tá Certo. Então, o programa que eu tenho o maior orgulho de ter feito bacana parte. Mesmo. Na parte publicitária, na Mavericks, eu acho que um dos cases que eu tenho mais orgulho é um que eu fiz para
Dia das Crianças Itaú Personalité. Então, a gente fez uma campanha de 4 filmes, foi só web, que foi bem legal de ter feito e eu acho que teve um retorno bem legal com o público também. Muito bacana, Zé. O papo tá bom, mas a gente tem que terminar, né? Espero que a gente possa conversar outras vezes, viu? Pô, eu que agradeço, foi um prazer, sempre legal. A gente sempre conversou por internet, pelo Zap, hoje pessoalmente. E que a próxima seja com uma cervejinha, um vinhozinho. Boa, tá marcado então. E se você gostou desse conteúdo, eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque isso é muito importante para o YouTube entregar para mais gente, tá bom? Muito obrigado. Eu não consigo fazer muito gesto, mas o joinha para dar uma curtida no seu canal, já vou me inscrever. Valeu, Zé. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, viu? Obrigado, valeu você, mesmo. sucesso aí. Valeu. Diz-me.